Segunda Macabeus, capítulo 3. A cidade santa vivia nas mais completa paz e os mandamentos eram observadora da melhor maneira possível, por causa da piedade do sumo sacerdote Onias e da sua intransigência contra o mal. Os próprios reis respeitavam o lugar santo e honravam o templo com os dons mais esplêndidos. Tanto assim que Seleuco, rei da Ásia, provia com as suas rendas pessoais a todas as despesas necessárias para as liturgias do sacrifício. Ora, certo Simão, do clã de Belga, investindo no cargo de superintendente do templo, entrou em desacordo com o sumo sacerdote a respeito da administração dos mercados da cidade. Não conseguindo prevalecer sobre Onias, foi ter com Apolônio de Tarso, que naquela ocasião era o governador da Celeríssima e da Fenícia, e contou-lhe que a Câmara do Tesouro de Jerusalém estava repleta de riquezas incríveis, a ponto de ser incalculável a quantidade do dinheiro ali depositado, e que esse dinheiro não tinha proporção alguma com as despesas do sacrifício, sendo portanto possível fazer cair tudo sob domínio do rei. Entrevistando-se então com o rei, Apolônio informou sobre as riquezas que lhe haviam sido denunciadas, e o rei, escondendo-se Heliódoro, superintendente dos seus negócios, enviou com ordens de apoderar desse dinheiro. Heliódoro pôs-se logo no caminho, aparentemente para uma viagem de inspeção às cidades de Celícera e da Fenícia, mas de fato a fim de dar cumprimento ao projeto de rei. Tendo chegado a Jerusalém, foi muito bem recebido pelo sumo sacerdote. Falou-lhe então da informação recebida e manifestou claramente o objetivo da sua vinda, perguntando a seguir se as coisas eram realmente assim. O sumo sacerdote fez ver que os depósitos eram das viúvas dos órfãos, embora uma parte pertencesse a Hírcano, filho de Tobias, homem muito ilustre, nada, portanto, do que as calúnias, informaram o ímpio Simão. Havia no total 400 talentos de prata e 200 de ouro. Por outro lado, de modo algum se poderia defraudar o que havia confiado na santidade do lugar e na sagrada inviolabilidade do templo, honrado no mundo inteiro. Heliódoro, porém, em vista das rodas recebidas do rei, instituiu firmemente que esses bens deviam ser transferidos para o tesouro real. Tendo fixado uma data, apresentou-se para dirigir o inventário das riquezas. Entretanto, não era pequena a consternação em toda a cidade. Os sacerdotes, prostrando-se diante do altar com as vestes sagradas, invocaram no céu aquele que havia promulgado a lei sobre o depósito, a fim de que se conservassem intactos esses bens em favor dos que tinham depositado. Quem observasse o rosto do sumo sacerdote sentisse ferir-se o próprio coração. A tal ponto o olhar e a alteração de sua cor revelava a dor profunda da sua alma. O verdadeiro pavor se derramava sobre ele, um estremecimento do corpo, de tal modo que era visível aos que observavam a dor do seu coração. Muitos saíram em bandos de suas casas, fazendo rogações públicas por causa do ultraje que ameaçava o lugar santo. As mulheres cingidas de pano grosseiro sobre os seios aglomeravam-se nas ruas, também as moças, que ficavam segregadas. Acorriam umas aos portais, outras subiam aos muros, outras ainda olhavam pelas janelas. Todas, porém, estendendo a mão para o céu, faziam sua súplica. Era comovente ver a prostração da multidão tão multiforme e a ansiedade do sumo sacerdote reduzia a tal angústia. Todos, pois, invocaram o Senhor Todo-Poderoso para que, com toda segurança, conservasse intactos os depósitos daqueles que havia depositado em confiança. De sua parte, Heliódoro dispunha-se a executar o que fora decretado. No mesmo lugar, estando-se ele com seus guardas junto à Câmara do Tesouro, o Senhor dos Espíritos de todo poder fez uma grande demonstração de força. Todos os que tinham ousado entrar, aterrorizados pelo poder de Deus, sentiram-se desfalecer e entrar em pânico. De fato, apareceu-lhes um cavalo, ricamente ensinado, montado por um terrível cavaleiro. O cavalo avançou impetuosamente contra Heliódoro, lançando-lhe as patas dianteiras. O cavaleiro parecia ter armas de ouro. Apareceram também outros dois jovens de força extraordinária, belíssimos na aparência com vestes magníficas. Eles, cercado Heliódoro, puseram-se a chicoteá-lo sem parar, de ambos os lados, causando-lhe muitos ferimentos. Ele caiu de repente por terra, envolto em densa escuridão,
tiver de levantar-se e carregá-los numa padiola. Assim, aquele que tinha invadido com tantas guardas e capangas mencionadas no tesouro, agora carregava-se para fora incapaz de valer-se de auxílio das armas e reconhecer abertamente o poder de Deus. Ele, por efeito do poder divino, jazia mudo e sem qualquer esperança de salvação. Enquanto os outros bendiziam o Senhor, que glorificava o seu lugar santo, assim o templo, pouco antes de repleto temor e perturbação, regurgitava agora a alegria e júbilo ante a manifestação do Senhor Todo-Poderoso. Logo, porém, alguns dos seus amigos de Heliodoro começaram a pedir a Onias que invocasse o Altíssimo, para que concedesse a graça e vida a quem se encontrasse reduzido, sem dúvida, ao último alento. O sumo sacerdote, então, receando que o rei pudesse pensar que alguma ação criminosa tinha sido praticada pelos judeus contra Heliodoro, ofereceu um sacrifício pela saúde do homem. Enquanto o sumo sacerdote oferecia sacrifício de expiação, os mesmos jovens, revestidos das mesmas vestes, apareceram de novo a Heliodoro, e assim lhe falaram: agradecer muito ao sumo sacerdote Onias, pois é por causa dele que o Senhor te concede graça e vida. Quanto a ti, açoitado pelo céu, anuncia a todos o grande poder de Deus. E logo, ditas essas palavras, desapareceram. O próprio Heliodoro, tendo oferecido um sacrifício ao Senhor e fazendo grandes promessas, àquele que tinha concedido e continuar em vida, despediu-se de Onias e voltou, com o seu exército para junto do rei. A todos dava testemunho das obras do sumo de Deus, obras que ele via com seus próprios olhos. Quando o rei lhe perguntou que seria apto a ser enviado ainda uma vez a Jerusalém, Heliodoro respondeu: se tens um inimigo ou conspirador contra a ordem pública, envia-o para lá. Tu o receberás de volta moído de pancadas. Se porventura conseguir escapar, de fato, há naquele lugar verdadeiramente uma força de Deus. Aquele que tem sua habitação no céu é sentinela e protetor desse lugar. Ele fere e extermina os que lá se aproximam com más intenções. Assim se passaram as coisas que Heliodoro e a preservação do tesouro do templo.